No início dos anos 70, um gênero cinematográfico chamado Blaxploitation, junção de Black Exploration, começou a fazer um certo sucesso nos Estados Unidos. Isso porque nesses filmes os protagonistas eram negros. Antes disso, eles eram geralmente os vilões, ou vítimas, ou no máximo, melhores amigos do personagem principal. Originalmente eles tinham como público-alvo os afro-americanos dos centros urbanos, só que os enredos, o dialeto das comunidades e a trilha sonora, que era composta principalmente por funk e soul music, começou a chamar muito a atenção. E quando viram que começou a atingir um público maior, os empresários brancos de Hollywood pensaram que, olha, dá pra fazer dinheiro com isso aí. Dá pra dizer que entre os mais significativos estão Sweet Sweetbacks, Badass Song, Cotton Comes to Harlem e Shaft. Esse já é um pouco menos radical e já financiado por Hollywood. Daria pra falar mais sobre isso aqui, mas o ponto é que esse gênero serviu como inspiração para o primeiro protagonista negro nos quadrinhos, o Luke Cage. Antes dele já existiam heróis negros, mas nenhum estampava a capa como personagem principal. Eles eram o que a gente chama de sidekick, ajudante do herói principal, ou apenas faziam aparições nas revistinhas dos outros. Claro que o primeiro herói negro a aparecer numa editora mainstream como a Marvel foi o Pantera Negra em 66, em um conto do Quarteto Fantástico. Inclusive Stan Lee diz que em nada o nome do herói tem a ver com o movimento dos Panteras Negras, mas que sim, foi uma coincidência. Depois dele também teve o Falcão em 69, que era um ajudante do Capitão América, e em 71, na DC Comics, aparece um dos Lanterna Verde que é negro. Acontece que o filme Shaft alcançou um grande público. Isso fez com que o Stan Lee encorajasse os escritores e desenhistas da Marvel a irem além do Pantera Negra e do Falcão. O Roy Thomas então chama o Ark Goldwyn e o John Romita, e desse primeiro brainstorm com desenhos do George Tuscas surge o Luke Cage. Ou seja, precisou de 4 autores brancos para criar um herói negro. Mas, pelo menos isso resultou no Luke Cage, o Hero for Hire, ou Herói de Aluguel. A primeira edição de uma editora mainstream com um herói negro na capa, escrita pelo Ark Goldwyn e com artes do George Tuscas. Já na primeira página aparece um anúncio de Fora do Inferno, um herói. O inferno que é referência à prisão, aliás, Cage. As correntes do uniforme também são uma alusão à escravidão. Já o restante do uniforme é uma calça azul e uma camiseta amarela para contrastar com o tom de pele e dar um destaque nos quadrinhos. E eu confesso que eu acho meio bagaceiro, mas é meio que a moda dos anos 70, que só não é pior que a dos 80, mas corta que aqui não é canal de moda. No início a gente vê que ele tá numa prisão chamada de Seagate, numa ilha, apelidada de Pequeno Alcatraz. O nome dele é Carl Lucas, ele é um negro do Harlem que foi preso injustamente. Lá na prisão, após sair na porrada com outros negros que queriam que ele fizesse parte de um grupo, o atual diretor, o Rackham, chama ele para fazer uma proposta, que ele seja um delator da movimentação e esquemas dos outros presos e também do novo diretor que tá para chegar. Em troca ele teria algumas regalias, mas ele nega e por isso ele é espancado pelo guarda Quirt, que sendo escroto fica alegando que só tá batendo nele porque ele ia atacar primeiro e que supostamente ele teria partido para cima do diretor, o que obviamente não rolou. Os outros guardas até tentam parar esse Quirt, mas no auge da sua autoridade ele continua batendo nele. Só que chega um novo diretor, um Stuart, e ele é mais humano. Aliás, por abuso de poder ele prende o Quirt numa cela escura junto com o Cage, para delírio de quem tá lendo e também dos outros presos. Depois disso a gente lê o relato Cage sobre a emboscada que fez com que ele fosse parar na prisão e como ele perdeu a sua noiva num acidente, e o Dr. Noah diz que acredita nele, na história dele, mas que tem um jeito mais rápido caso ele queira sair antes dali. As indústrias Stark estão financiando uma experiência, uma espécie de super soro para tornar alguém super-humano, e por óbvio ele é um bom candidato. Além de ter um porte físico atlético, ele não tem ninguém esperando por ele lá fora. Então, caso a experiência dê errado, foi só mais um negro que morreu na prisão. O doutor ainda ressalta que, caso dê certo, vai ser um grande passo para a humanidade, mas que pode dar errado. Ao que ele responde que não, porque a sociedade nunca fez nada por ele. Então ele vai apenas retribuir o favor não aceitando correr risco de morte para ajudar quem nunca o ajudou. Só que o antigo diretor agora virou o guarda da sua cela e fica vigiando ele e provocando, dizendo que ele vai ver só quando dormir, dizendo que vai tornar a vida dele ali dentro um inferno, entre outras coisas. Num acesso de ira, o Cage chama os guardas e diz que aceita ser a cobaia do doutor, porque é isso,
ou continuar ali preso como um animal sendo tratado mal por um idiota, e como as probabilidades estão todas contra ele, é melhor ser uma cobaia e ter a chance de sair dali mais cedo. O doutor explica como vai ser e que vai dosando a quantidade de choques e química de acordo com o limite que ele aguenta, mas acontece que o Rackham consegue invadir a sala de experiências e liga o equipamento na força máxima. Ele sente tudo queimando, mas em menos de uma página, seu corpo se transforma e ele sente a sua pele rígida e os punhos como marretas, e assim arrebenta a máquina e dá um soco no Rackham, que tentou matá-lo. O doutor teme que ele tenha assassinado o guarda e o manda sair enquanto tenta reanimar a vítima. E agora que ele tem superpoderes, o melhor jeito de sair de algum lugar é dando um soco na parede e saindo por ela. Os outros guardas o veem tentando fugir, soam um alarme e começam a atirar. Só que agora as balas não perfuram mais a sua pele. Como eu disse no início, essa prisão fica em uma ilha, então ele não tem muito para onde correr. Os guardas o veem caindo na água após os tiros e tudo que eles encontram depois é uma roupa toda furada. E aí ficam na dúvida. Ninguém teria sobrevivido a tantos tiros e à queda que ele teve. O Dr. Noah também, inclusive ele lamenta porque ele queria ter salvado aquele homem e acabou condenando-o à morte. Só que ele encontra um barquinho de madeira e consegue chegar até o continente. Por mês ele fica trabalhando no anonimato, fazendo bicos, juntando grana para conseguir retornar para Nova York. Sem uma identidade, com todo mundo achando que ele já era, ficou fácil recomeçar de novo e buscar vingança contra quem o colocou na prisão. Detalhe é que a cidade de Nova York aqui ela é mais suja, ela é mais underground, com mais violência, mais gangues, do que a que a gente costuma ver nos contos do Homem-Aranha, por exemplo. Como se para um cara negro, qualquer lugar fosse mais perigoso de se estar. Recém-chegado, ele se depara com um assaltante que estava fugindo de um restaurante cheio de dinheiro, e ao tentar parar esse cara, ele toma um tiro. Só que não acontece nada, ele dá um tapão e derruba o assaltante. O dono do lugar agradece, diz que ele fez exatamente o que o super-herói faria e diz que ele pode ficar com esse dinheiro como uma recompensa. E é aí que ele tem a ideia de se tornar um herói de aluguel, pois ele tem superpoderes, só que para continuar nessa sua busca pessoal por vingança, ele vai precisar monetizar para sobreviver de alguma forma, para ter um lugar onde ficar, para ter dinheiro para comprar comida, enfim. E com isso ele resolve que um bom lugar para começar é indo numa loja de fantasias, pois todo mundo sabe que para salvar o mundo tem que estar fantasiado. Depois ele visita o túmulo da Reva, sua noiva, e diz que ele não é mais o mesmo homem. Ele quer adotar um nome que o lembre de quem ele era antes, mas ao mesmo tempo que o lembre dos perrengues que passou na prisão e que de certa forma mudaram a sua vida. Então ele escolhe Luke, de Lucas, e Cage. Com um mês de aluguel já garantido, ele começa a espalhar cartões de Luke Cage, herói de aluguel, por aí para conseguir mais trabalhos. E um desses cartões chega no homem que fez a emboscada para que ele fosse preso. Quando nesse momento eu ganho um gato caolho. O Willis Striker, ou Diamondback, que aqui no Brasil foi apresentado como Kid Cascavel, devido à sua habilidade em atirar facas. E o quadrinho termina dizendo que foi assim que a cidade de Nova York ganhou um novo herói, um homem chamado Luke Cage. Um herói que precisa ser herói para continuar pagando as contas, mas que na verdade termina com um clichê de alguém em busca de vingança. E é interessante notar que a maioria do tempo a gente tem uma história que se passa dentro da prisão e depois ele foge. Então ele é um herói e um fugitivo ao mesmo tempo. Ele só resolve atuar nesse ramo por falta de opção, já que ele não podia ter um outro trabalho, visto que ele nem identidade ele tinha. E esse quadrinho sobre ele sendo um herói de aluguel vai até a 16ª edição, e depois ele é rebatizado como Luke Cage Power Man, ou o Poderoso. Esse gênero de contos começa depois a cair em decadência, junto com os filmes de artes marciais, e aí que juntam ele e o Punho de Ferro nas aventuras, para tentar reanimar esses dois heróis que estavam embaixo naquele momento. Mas isso é para outro vídeo. O importante é que foi assim que o primeiro super-herói negro estampou a sua própria história. Demorou? Sim, foi só em 72. Mas foi um grande passo num tema que infelizmente a gente precisa estar discutindo até hoje, 2023, que é a reparação histórica. Recentemente saiu pela Panini uma edição de Paladinos Marvel, que conta as primeiras histórias dele e de outros personagens. Eu não vou deixar link, mas tem na Amazon, caso não encontre em alguma livraria perto da tua casa, ou não tenha nenhuma livraria perto. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui uma playlist, e deixa nos comentários qual a obra, autor, herói que tu quer que eu fale por aqui. Obrigado por assistir, até mais.